capítulo 15, versículo 11 em diante. Uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. E hoje nós estamos aqui encerrando essa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus. Depois nós vamos entrar em outra série de estudos bíblicos. Está escrito assim: quem achou, diga amém. Amém. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matá-lo, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai: este te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste teu bezerro cevado. Ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Senhor, essa é a tua palavra, foi lida nessa noite. E eu te peço, Senhor, aplique ela aos nossos corações, para entendermos a altura, a largura e a profundidade do teu amor por nós, através dela. Pedimos que o teu Espírito leve nosso coração cativo à tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 15 é visto para muitos estudiosos como o achado-se perdido da Bíblia. Porque aqui nós temos, nesse capítulo, 3 parábolas de Jesus sobre os achados perdidos, né? Nós temos a parábola da ovelha, da moeda e dos filhos. Inclusive, estudando esse texto, lendo esse texto, orando e meditando na palavra, foi tanta coisa que me veio, tanta ideia, tanta riqueza no texto, que eu estou pensando até em escrever um livro sobre essas 3 parábolas. Porque, de fato, tem muito material, muita coisa boa aqui. A palavra de Deus é assim, irmãos, ela é uma fonte inesgotável. Quanto mais você mergulha, mais você entra, mais você tem riqueza, mais Deus fala com você. Não é verdade? Se for a vontade do Senhor, acontecerá.
O amor de Deus, ele está sendo demonstrado nessas três parábolas, ele vai crescendo, mas ao mesmo tempo ele vai se direcionando conforme as parábolas são contadas. Nós temos aqui uma proporção muito bem colocada. Primeiro, a parábola das ovelhas, nós temos a proporção de 100 por 1. As 99 ficam em segurança e vai atrás daquela ovelha. Na parábola das moedas, nós temos a proporção de 10 para 1. Porque a mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas, perdeu uma. Deixou as 9 em segurança, perdeu uma, foi achar essa dentro de casa. E nós temos aqui a parábola de 1, da proporção de 1 por 1. São dos filhos. Ou seja, parece que quanto mais Jesus fala sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, alcançando aquele que estava perdido, e a alegria no reino de Deus para aquele que está perdido quando volta, quando se arrepende, mas parece que a coisa vai ficando mais profunda também, mais densa. Não podemos esquecer, nessas três mensagens eu falo a mesma coisa no início. A ovelha se perdeu. Diga comigo, a ovelha se perdeu. A ovelha se perdeu. A dracma, ela foi perdida, diga. A dracma foi perdida. E agora, nessa parábola, nós temos os dois filhos perdidos. Diga comigo, 2 filhos perdidos. Por que 2, pastor? Se só um saiu de casa. É porque um se perdeu porque saiu de casa e o outro estava perdido dentro de casa. A ovelha se perdeu porque perdeu o caminho, perdeu o lugar do capricho, perdeu a voz do pastor. Ela ficou confusa e se perdeu. A moeda foi perdida por descuido da mulher. A mulher perdeu a moeda. Ela foi descuidada. Mas o filho não. Nós temos 2 filhos aqui. Um decide sair de casa e o outro decide ficar em casa, no campo trabalhando. Mas os 2 estão perdidos. E eu vou demonstrar isso no texto. Quando você abre a sua Bíblia aí, dá uma olhadinha na sua Bíblia, por favor, deixa ela aberta em Lucas capítulo 15. Nós temos um título aí em negrito, na maioria das Bíblias tem, escrito assim, a parábola do filho pródigo. As Bíblias dos irmãos estão escritas assim, parábola do filho pródigo, ou o filho pródigo, alguma coisa sobre isso aí. Está escrito assim, essa partezinha que está aí, como é que é? Ovelha, isso. Essa parte que está aí, ela não faz parte do texto. Isso aí foi colocado pela editora. Ou seja, isso é só uma forma da editora separar as histórias, mas isso aí não faz parte do texto bíblico. Isso a editora da Bíblia colocou aí, mas não faz parte do texto. Então a gente não lê essa parte. Por que eu estou falando isso? Porque a parábola não é sobre o filho. A parábola é sobre o pai. A palavra que mais é falada na parábola não é filho, é pai. O personagem principal da parábola não são os filhos, é o pai. E o centro da parábola é a reação do pai com o filho mais novo e com o filho mais velho. Então a questão aqui é o pai, não são os filhos. Ambos os filhos não sabiam quem eram. E nem sabiam o que tinham. Mas o filho mais novo, ele toma uma decisão ruim na sua vida. E ele passa por 4 fases. Versículo de número 12. Olha a sua Bíblia, por favor. Lucas 15, verso 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Diga comigo assim: a felicidade. Fala mais forte. A felicidade inconsciente. O filho mais novo passa pela primeira fase da sua vida, a felicidade inconsciente. Que é o quê?
Ele estava na casa do pai, ele tinha acesso ao pai, ele tinha herança, ele tinha mesa, ele tinha comida, ele tinha festa, ele tinha todos os direitos de filho, ele tinha tudo. Mas não estava satisfeito. Ele era feliz e não sabia. Tem um outro personagem na Bíblia, Satanás. Satanás. Passa pela mesma coisa. Isaías capítulo 14, por favor. Abra sua Bíblia. Isaías 14, do 12 ao 15. Isaías 14, 12 ao 15. Quem é chefe de pé, por favor? Cadê? Pra nós. Aqui, ó. Pega o telefone aqui. Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Leia. Pode ler aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da Aval, como morto lançado por terra, tu que habitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, que no momento da congregação eu sentarei da banda de lá do norte. Subirei acima da mais alta nuvem, e serei semelhante ao Altíssimo. O 15? 15. E contudo levado será inferno, e o mais profundo abismo. E os que vierem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, este é o varão que fazia estremecer a terra, e que fazia tremer o revezes. Obrigado. Satanás tinha tudo. Ele tinha acesso ao trono, ele era o querubim ungido da guarda, ele era o mais exaltado entre os anjos, de modo que era Deus, depois de Deus era ele. Mas ele diz, eu subirei aos céus, colocarei meu trono acima das estrelas, serei semelhante ao Altíssimo. Eu não estou satisfeito com o que eu tenho, eu quero mais. E a proposta dele no Jardim do Éden foi a mesma. Confira comigo, por favor, Gênesis capítulo 3, o capítulo da nossa tragédia. Gênesis capítulo 3, o capítulo da tristeza do homem, o capítulo da nossa tragédia. Gênesis 3, versículo 4 e 5. 4, 5 e 6. Peraí. Tem o microfone, pessoal. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Obrigado. Adão e Eva tinham comunhão com Deus, toda a tarde Deus conversava com eles, e moravam no paraíso, tinham acesso à santidade, a graça era abundante, a presença era notável, mas não estavam satisfeitos. A serpente disse assim, não, vocês podem ser mais do que vocês já são. E por querer ser mais do que já eram, caíram. E assim foi com o filho mais novo. Um dia em casa, com a barriga cheia, com a pele tratada, com a melhor roupa, com as melhores vestes, com tudo que ele podia possuir na vida, ele tinha em casa e estava bem demais, era feliz. Mas ele disse, não é suficiente. Então ele foi até o pai e encontrou, e pediu ao pai, fez um pedido ao pai, diálogo,
que não se pedia naquela época, porque a herança só era dada a um filho na cultura judaica, um ano depois da morte do pai, depois que o pai era sepultado, depois que os ossos não apareciam. Então ele foi até o pai e disse assim, me antecipa a minha herança, eu não vou esperar o senhor morrer nem ser sepultado, eu quero herança agora, antecipo a minha parte aí, porque eu vou sair, eu não estou feliz. Ele era feliz e não sabia. O espírito, o sentimento da insatisfação tomou conta do coração daquele rapaz. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você tem contentamento na sua vida? Ou você é uma pessoa insatisfeita? O que é contentamento, pastor? É pecado querer ser rico, sim ou não? Não. Pecado é você ter o amor ao dinheiro, é você colocar o seu coração no dinheiro. É o dinheiro ser mais importante do que Deus. Então você coloca o seu coração em, não, eu tenho que ter, eu tenho que possuir, eu tenho que conquistar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ter, aí você está pecando. Mas não é pecado querer ser rico nem trabalhar para isso. Administre bem as suas finanças que você vai enriquecer. Trabalhe e administre bem. Seja fiel a Deus, você vai enriquecer. Faz parte do mundo. O problema é quando você coloca isso à frente de Deus. Quando o seu objetivo de ter está maior do que o de ser, você está pecando. O dinheiro, ele é teu servo, ele não pode ser senhor da sua vida. Você não pode trabalhar para ter dinheiro, para ter, e ele nunca ser teu servo. Ele se torna teu senhor. Aí é o problema. Aí ele vira um Deus chamado Mamon. Não tem como servir a Deus, servir ao dinheiro. Não tem como. Só que contentamento não é você querer, você estar acostumado com a vida que tem. Não. É você ser uma pessoa satisfeita. Tem pessoas que têm a necessidade de comer sardinha e roubar caviar. Não, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou bem. Tá rindo? Eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estou bem. Então ele compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem ele não gosta que ele está bem. Tá entendendo? Essa é a receita da falência. Manter uma aparência, não, o que vão dizer, o que vão falar, o que vão pensar. Então eu tenho que comprar, eu tenho que ter, eu tenho que ser. Aí o dinheiro torna-se seu senhor. E você não adquire contentamento, a insatisfação vem. A insatisfação é o primeiro passo da rebelião. Eu estou insatisfeito com o meu marido, com a minha esposa, eu estou insatisfeito com a minha casa, estou insatisfeito com a minha família, estou insatisfeito com o meu trabalho, estou insatisfeito com o meu patrão, estou insatisfeito com a minha vida. Aí o que a pessoa insatisfeita faz? Está insatisfeito em casamento, entra com divórcio. Está insatisfeito com o patrão, pede demissão. Está insatisfeito com a família, abandona a família. Está insatisfeito com a mulher, abandona a mulher. Está insatisfeito com o marido, abandona o marido. Está insatisfeito com a igreja, vai embora da igreja. Está insatisfeito com o ministério, vai embora do ministério. A insatisfação, ela é o início da rebelião do coração do homem. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10, ele diz, por favor, confira na sua Bíblia. Toda vez que alguém estiver pregando, citando o texto, você confia na sua Bíblia, para ver se a pessoa está citando o texto corretamente. Isso os crentes de Bereia faziam e foram elogiados. Não é pecado, não. Isso é louvável diante de Deus. Filipenses 4,10, o apóstolo Paulo diz assim, 4,11, melhor dizendo, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele continua. Sem estar abatido, sem ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Eu não dependo da circunstância para estar bem. Em qualquer circunstância eu estou bem. Porque a minha satisfação não vem do que eu tenho ou do que eu não tenho. Minha satisfação vem do Senhor que me salvou. Todo dia eu acordo e penso, deveria estar indo para o inferno, mas Ele me salvou. Estou satisfeito com o Cristo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Isso é satisfação. Isso é contentamento. E só o Evangelho dá isso para o homem. O filho mais novo disse, vou sair de casa. Ele era feliz e não sabia. Aí ele parte para o segundo estágio da sua vida. Ele é infeliz e não sabe. Infelicidade inconsciente. Verso 13, por favor. Lucas 15, verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Algumas pessoas dizem assim, um país estrangeiro distante. E ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Ele foi para um lugar onde experimentou uma liberdade falsa. É o quê? Ele foi para um lugar longe do pai. Ele estava longe do pai, o pai não sabia. Estava longe do irmão, estava longe do céu, estava longe de todo mundo. Ele foi para longe. Ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou ir embora. Ele disse, eu vou viver a minha vida. Eu não vou dar satisfação para ninguém. Esse negócio de ficar toda hora, benção, pai, benção, me dando satisfação para pai, para mãe, para céu. Eu não quero saber disso, eu vou embora. Vou embora. E foi embora. Pegou a herança, botou no bolso. Pega para o que te quer. Um lugar bem longe. O que Jesus está querendo ensinar com isso? Que a proposta sedutora do pecado é esta. Ele te aparenta ter uma falsa liberdade. Então você começa a sair da presença e começa a se afastar da presença. E quando você vê, você já está longe. E longe você diz assim, aqui eu estou feliz, porque aqui não deu satisfação a ninguém. É uma liberdade irresponsável. Por quê? Eu aqui faço o que quero, ninguém manda em mim. Eu aqui ajo da maneira que eu devo agir. Eu não tenho que estar dando satisfação nem prestando obediência a pai. Eu vou embora. A mesma proposta, novamente, que o diabo fez para o casal, o primeiro casal. Vocês vão ser semelhantes a Deus. Vocês não vão precisar dar satisfação a Deus de nada. E o ser humano continua com o coração querendo se afastar de Deus até hoje. Dentro de nós tem uma força que quer se afastar de Deus o tempo todo. Que não quer prestar a Deus obediência. Que não quer prestar a Deus reverência. Que não quer adorar a Deus. Que quer se afastar de Deus cada vez mais. O nosso coração continua com esse desejo. Continua com o desejo de quebrar as regras, de sair fora, de se afastar e de viver a vida que é proibido proibir. Quem nasceu no Evangelho, como eu, essa vontade de ter essa experiência de botar um pezinho lá no mundo, fica rodando na cabeça das pessoas. Como é que será lá fora? Todo mundo fala que é ruim, mas eu não sei como é. Será que é ruim mesmo? Então fica aquele desejo de sair, de querer fazer. E alguém diz assim, lá fora está melhor do que na igreja, porque na igreja tem escândalo, na igreja tem alguém fazendo errado. E o errado é justificar os seus erros com o erro dos outros. Você pode perceber que toda pessoa que está errada quer justificar o seu erro com o erro dos outros. E diz assim, não, eu não estou fazendo, mas o fulano também não está fazendo. Só que o fulano, Deus vai tratar com ele. Deus quer tratar comigo e com você. No dia da projeção de conta, não vai ter como você chegar e falar para Deus, Deus, olha só, eu fiz errado. Porque o fulano, ciclano também fez. Aí Deus vai lá assim, Deus vai olhar para nós e dizer assim, ó, fica quieto. Eles eu já tratei. Agora é a sua vez. Eu quero saber por que você não me obedeceu. Por que você não fez a sua parte? Porque cada um vai dar conta de si a Deus. Eu não vou dar conta dos meus irmãos, nem de vocês. E nem vocês de mim. Cada um vai dar conta a si. Diante de Deus. No final é assim. E o que acontece é que esse rapaz está vivendo uma vida que o diabo prometeu. O diabo promete prazer, irmão.
mas entrega desgosto. O diabo promete liberdade, mas paga com a escravidão. Promete vida e mata. O pecado é um engano, uma ilusão. Porque a pessoa que vive uma vida de pecado, ela não está livre, ela é escrava dos seus desejos, ela não faz o que quer, não sou livre, não deu satisfação a ninguém, não. Ela simplesmente está vivendo uma vida onde ela é escrava dos seus desejos, ela é impulsionada pelos seus desejos, então ela está em uma escravidão pior do que qualquer outra escravidão que poderia enfrentar. Mas ela pensa que está livre. E acontece uma coisa que em Provérbios 19, verso 4, por favor, se culpa da vida desse rapaz. Eu li esse texto recentemente, falei, meu Deus, isso aqui é uma lição. É muito forte. A Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã, tá bom? Provérbios 19, verso 4. E achar aí, fique de pé. Para ler. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas o pobre, o seu próprio amigo, o deixa. Obrigado. Se você não compreendeu a versão, porque é um pouco culta essa versão, eu vou ler aqui de uma forma mais simples para você entender. Se você não compreendeu ainda. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Tá rico, é? A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. O pobre não tem nem amigo. Você já ouviu dizer que quando você está com dinheiro, sua casa vive cheia? É churrasco, é almoço, é jantar, é gente convidando para sair, vamos para lá, vamos para cá, tá com dinheiro? Experimenta ficar pobre. O pobre, até o amigo dele deixa ele. Quando você está pobre, quando você está lá embaixo no fundo do poço, ninguém te chama para comer churrasco. Mas como é que você sabe? Já passei por isso. Nunca passei fome, mas já passei necessidade. Ninguém no telefone era final de semana, tá de final de semana. Quando o tempo da vaca gorda, todo final de semana era churrasco. A vaca ficou magra. Só chamar para queimar lixo. Vamos fazer uma fumaça? Vamos, queimar lixo. Queimar vaca. Tá me entendendo? Experimenta ficar pobre. Esses amigos de bar, esses amigos, esses companheiros aí, eles estão perto da pessoa que tem dinheiro porque eles estão usufruindo do dinheiro dela. Experimenta ficar pobre. Vai todo mundo embora. Foi o que aconteceu com esse rapaz. Enquanto ele estava com a herança do pai, gastando, amigo para todo lado, roda, companheiro, era festa, era mulher, era balada, era rave, era tudo, já estava lá dançando, vivendo a vidinha dele. O dinheiro acabou, veio a crise, veio a fome, veio a dificuldade, ele ficou lisinho, gastou tudo, os amigos foram embora. Quais eram os amigos desse rapaz? Os porcos. Ele foi trabalhar na casa de um homem que apacentava porco. Ele foi trabalhar com porco. E paz, meus irmãos. Ele entra na terceira fase da vida dele. Infeliz, consciente, enchiqueiro. Verso 14 e 16. Vamos lá. Lucas 15, verso 14 e 16. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi-se, chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar mortos. Sabe o que significa a palavra pródigo? Pródigo não é perdido, não. Pródigo significa gastador, que gasta sem consciência.
Esse rapaz, ele lá na terra longínqua, ele gastou toda a herança do pai, como se não houvesse amanhã, ficou de boa, gastando, festa, balada, mulher. Gastou tudo. Até que foi parar no meio dos porcos. E a fome dele era tão grande que ele, quando fazia a lavagem dos porcos, você sabe o que é lavagem de porco? Alguém aqui já viu criação de porco em pé? Eu, como sou da roça, já vi vários. A lavagem é o seguinte: você pega aquela comida que você não comeu, aquele resto de comida no teu prato, você joga numa sacola, pega mais um pouco assim de fruta, legume, verdura, a pior da feira, não é verdade? Que é aquela que é vendida baratinho para poder não estragar. Junta aquilo ali e joga assim um balde e joga no corpo. Isso é lavagem. Porque era uma comida que ia ser jogada fora, mas que alguém disse: não, vou guardar o corpo, porque o corpo come. É a mãe, os irmãos que sabem. Amém. É isso aí. Agora você imagina alguém que era filho, que tinha herança, que tinha comida na mesa, que tinha acesso ao pai, que tinha carinho, que tinha afeto, que tinha amor, tinha tudo. Tomou a decisão de sair, gastar tudo, ficou pobre, agora está lá. E a Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos. Ele não comia a comida dos porcos, ele desejava comer. Até a comida do porco ele não podia comer. Esse rapaz chegou no fundo do poço de tal forma que ele queria comer a comida do porco e não podia. E no meio da lama, no meio dos porcos, aí ele entendeu: esse aqui é o preço do pecado. Esse aqui é o resultado do pecado. Eu podia estar na casa do meu pai, mas eu estou aqui no meio dos porcos, querendo viver a lavagem, estou passando fome. Resultado do pecado. Porque a fome desse moço não era só física, ela era espiritual principalmente. Mas ele entra na última fase da sua vida, feliz e consciente, na casa do pai. Verso 17 e 19. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi-lhe: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para a casa do seu pai. Até aqui. Ele olhou o cenário e disse: bom, o que me resta? Eu imagino esse rapaz sentado do lado de um porco, o porco comendo, e ele diz assim: não, vou fazer um ensaio aqui. Ele ficava olhando para o porco e dizendo: porco, agora você é de um pai, vamos conversar aqui um pouquinho. Vamos conversar com os porcos. Bom, eu vou lá para casa do meu pai, eu vou tentar um emprego lá, eu não vou querer ser filho, eu vou querer ser empregado. Eu vou tentar um emprego lá na casa do meu pai. Porque os empregados lá ganham mais, está melhor do que eu aqui. Eu fiz besteira, eu reconheço que eu fiz besteira. Mas eu vou lá pedir perdão. Quem sabe eu volto a ser trabalhador? Pelo menos eu vou trabalhar e não vou ficar passando essa situação tão precária na minha vida. Ele tomou a decisão correta. Ele disse: eu ainda sou filho, mas eu quero ser trabalhador. Ele ainda é meu pai, mas eu posso ser rico. Tem espaço na casa do meu pai para mim. Eu vou pedir perdão. Levantou e foi. Irmãos, desejo de fazer o certo, como diz algum ditado popular, de boa intenção, o inferno está cheio. Isso é um ditado popular. Intenção de fazer o certo, Deus te abençoe. Existem pessoas que chegam a ter intenções, assim: não, a partir do ano que vem eu vou ser um crente fiel. A partir do mês que vem eu vou ser um marido melhor. A partir do mês que vem eu vou ser uma esposa melhor.
Não, eu vou parar de ser ignorante com a minha mulher. Não, eu vou tratar melhor meus filhos. A partir de amanhã, a partir do mês que vem, a partir do ano que vem, eu vou mudar meu jeito de ser na igreja. Eu vou ser uma ovelha melhor. Vou ser um obreiro melhor. A partir de amanhã, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. A partir de amanhã, eu vou ser um vizinho melhor. Eu vou ser um vizinho tão encrenqueiro, tão chato, tão ruim. A partir de amanhã, eu vou parar de espancar meus filhos, vou tratar eles e vou educá-los. Que dá trabalho educar filho, dá muito trabalho. A partir de amanhã, a partir do mês que vem, a partir do ano que vem, eu vou melhorar. Mas se você ficar no a partir de amanhã, mês que vem, ano que vem, um dia, a partir do mês que vem eu vou ler a Bíblia. A partir do mês que vem eu vou orar. A partir do mês que vem eu vou começar a fazer consagração em favor da minha vida. A partir do mês que vem eu vou passar a ser um crente melhor. Aí você fica, a partir de tal, eu vou, e nunca vai. Você vai continuar na mesma situação espiritual que você se encontra. Até quando você vai ficar no, depois eu vou, um dia eu vou, quem sabe eu vou, a partir de amanhã, a partir de depois, a partir do ano que vem. E quando você vai sair da teoria e vai passar na prática? Olha esse rapaz. Eu sei o que eu estou fazendo de ruim. Mas a minha vida não acabou aqui. Eu vou levantar e vou lá conversar com meu pai. E a Bíblia diz, e ele se levantou e foi. O que vai determinar o sucesso da sua vida espiritual, da sua vida material, da sua vida financeira, da sua vida familiar, da sua vida emocional, não são os planos que você faz. São as atitudes que você toma. Não deixe para amanhã aquilo que você pode resolver hoje. Senhor, eu vou fazer um propósito, mas vai começar amanhã não, vai começar hoje. E vai orar, e ora. Eu vou começar a ler a Bíblia a partir do ano que vem, eu vou ler a Bíblia toda. Começa hoje, não começa amanhã, começa hoje. Eu vou passar a ser um crente mais fiel, Senhor. Nos dízimos, nas ofertas, na oferta missionária. Não começa no próximo pagamento, não. Começa hoje. Eu não vou começar a visitar meus pais, a amar minha família. Amanhã não. Começa a amar hoje a sua família. Faça hoje aquilo que Deus já colocou no seu coração. Tome uma atitude sincera e espiritual. E Deus vai honrar a sua vida. Porque ainda há espaço na casa do Pai. Ainda há solução para esta causa na sua vida e na sua família. Não fique só na intenção, não. Ore. Não fique só na intenção, não. Leia a Bíblia. Não fique só na intenção, não. Contribua. Não fique só na intenção, não. Ame. Não fique só na intenção, não. Perdoe. Não fique só na intenção, não. Vai lá e abrace aquele que te ofendeu. Não fique só na intenção, não. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Porque as nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Você pode fazer um discurso lindo, maravilhoso, mas se ficar só na intenção, no mundo espiritual nada aconteceu. Você pode participar de cultos, congressos, festas, eventos, workshops, palestras, seminários. Você pode fazer o que você quiser. Se você não botar em prática, não vai passar de mera intenção. Pastor, mas não tem forças para começar. Por isso que você está aqui essa noite, por isso você está ouvindo essa palavra. Porque quem te fortalece está aqui te fortalecendo. O Espírito de Deus já está soprando em você força. Força nos teus pés para você se levantar dessa situação. Força nas tuas mãos para você se levantar dessa situação. Força física e espiritual para você sair desse marasmo espiritual e passar a ser um crente cheio do Espírito Santo, com caráter espiritual e dizer, eu mudei, eu não vou mudar não, eu já mudei, e passar a ser diferente. Tem esposas que não aguentam mais o marido ficar prometendo que vai mudar e não mudar. O cara fica assim, não, eu vou mudar. Quer mudar outra esposa? Não, depois eu vou ouvir, filho, que o homem é assim, não, ô bicho. O homem é assim, ele briga, não vou usando para chegar coisa, ah, eu vou mudar. Eu prometo que eu vou mudar, aí não muda. Não promete não, irmão, começa a mudar.
Aí a mulher fica assim, eu tô cansado de ouvir dizer que você vai mudar, cara. Você nunca muda. Meu Deus. Chega com teus filhos e fala assim, eu vou mudar. Eu vou mudar, filho. Não. Mude. Chega pra tua esposa e fala assim, pro teu marido e fala assim, ô meu filho, eu vou tentar ser melhor. Eu prometo, eu vou mudar. Não fica prometendo, não. Mude. Chega com Deus e fala assim, eu vou mudar, eu vou ser um filho melhor, eu vou te honrar. Não, não, fica prometendo, não faça. Levantar-me-ei e ter com meu pai. E levantando-se, foi. A mudança começa quando você cai em si. E você diz assim, não, eu vou mudar. E muda. E transforma. Aí quem vai na frente é o Espírito de Deus na tua frente. Aí o céu levanta e diz assim, não, agora eu estou vendo. Agora que você deu o primeiro passo, eu estou te acompanhando em cada passo. E você vai conseguir chegar onde tem que chegar. Porque o Espírito de Deus vai te dar força para você chegar lá. Porque você deu o primeiro passo. Ele dá o primeiro passo. O primeiro passo é nosso. Depende de nós. Caindo em si, depende de nós. Deixa eu continuar, senão não vou sair disso. Verso 20. E quando ainda estava de longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Verso 21. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de se chamar teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe e ponte o anel na mão, e separar os pés. Trazendo o bezerro cevado, matai, comamos elegante, porque este meu filho estava morto em mim. Tinha se perdido e foi achar. E começaram a lembrar-se. Aqui está o centro da parábola do pai. O filho vai te expulsar do pai. Ó, parece que eu estou vendo aquele filho chegando no pai. E tudo que ele ensaiou lá nos corpos, ele vai dizer. Ele vai dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou ti, você chama teu filho. Aí o pai assim, cala a boca. Porque ele ia falar mais coisas, ele ia falar, não, eu quero ser teu servo, deixa eu trabalhar aqui. O pai disse, não, para por aí. Você não vai terminar o discurso sem sair ou não, para por aí. Aí o pai diz assim, vai lá os ternos, pega a roupa nova, pega um anel novo, sandália nova, mate o bezerro cevado. Sabe o que é o bezerro cevado? O bezerro cevado era aquele animal que ficava preparado no dia de festa mais importante da família. Era aquele animal criado para o melhor momento da família. Aí o pai diz assim, mata o bezerro cevado, o animal mais top que eu tenho aqui, a melhor carne, friboi. Não é picanha contra filé não, você vai matar filé mignon, tá bom? O meu filho. Porque ele estava perdido e foi achado. Aleluia, aleluia. E aqui está o centro da parábola. Porque quando Deus perdoa, quando Deus restaura, Ele restaura e perdoa de verdade. Ele disse, põe anel, põe vestes novas. Deus está, é como se Deus fez assim, eu estou renovando a tua vida, a tua aliança comigo. Está vindo uma novidade de vida para você. Põe anel no dedo, você está falando assim, a herança que você gastou já passou. O teu passado não me interessa. Eu tenho nova herança e novo direito para dar para você. Calçar nos pés é como se o pai estivesse dizendo, eu te perdoo e te dou o direito de entrar na minha casa novamente, meu filho. Porque quando Deus perdoa, Deus te perdoa. Não é como nós que dizemos que perdoamos, mas no coração ficou um negocinho lá. Não. Deus não faz assim, não. Ele diz assim, meu filho, você aqui
voltou e você continua sendo filho. Você fez besteira, mas você continua sendo filho. Você continua tendo direito. Tem anel para você, tem calçado nos seus pés, tem vestes novas, tem festa, tem banquete, porque você é meu filho. Você estava perdido, você foi achado. Eu perdoo você, te reconduzo entra dentro de casa, vem cear comigo, vamos nos alegrar, porque você continua sendo meu filho. Eu não te desprezo, eu não te jogo fora, eu não te descarto, porque você fez besteira. Aí eu imagino quem estava sentado ouvindo Jesus contar essa história, começar a entrar em lágrimas. Sabe por quê? Quem estava ouvindo essa história? Os publicanos, pecadores, fariseus e escribas. Mas os publicanos e pecadores, eu imagino, ouvindo essa história, chorando. Sabe por quê, irmão? Porque o amor de Deus me constrange. Mesmo sendo quem eu sou, imperfeito, falho, pecador, ele continua dizendo, se você se arrepender, tem lugar para você na mesa, tem anel para você, tem calçado, tem veste nova, tem bezerro selado. Agora, meu filho, você sabe quem você é. Você sabe que existe dois tipos de pessoas no mundo em relação a erro? Existe o inteligente e o sábio. O inteligente é aquele que aprende dos próprios erros. E o sábio aprende o erro dos outros. Existe o inteligente e o sábio. O inteligente aprende dos próprios erros. E o sábio aprende o erro dos outros. Esse rapaz aqui, ele não era sábio, não. Porque ele teve que errar para aprender. E o Espírito Santo vai fazer uma pergunta para você que está me ouvindo aqui nessa noite. Quantas vezes você vai precisar errar para você finalmente aprender qual é o seu lugar dentro da casa do Pai? Que você tem uma herança. Que você é um filho. Que você tem direito. Que você é feliz. Que você não precisa ir lá fora para passear lá, para voltar e perceber que o lugar da felicidade é dentro da casa. Será que você vai precisar errar quantas vezes para você entender? Qual é a sua posição dentro do reino de Deus? Quantas vezes você vai quebrar a sua cara para você aprender na vida, agora fora do mundo espiritual, nos relacionamentos familiares? Quantas vezes você vai ter que quebrar sua cara para você aprender a ficar quieto? Quantas vezes você vai ter que quebrar sua cara para aprender que não deve tomar certas atitudes na frente de certas pessoas? Quantas vezes você vai ter que quebrar sua cara para você aprender a segurar os seus impulsos? Quantas vezes você vai ter que quebrar sua cara para aprender a não fazer o que você quer fazer? Quantas vezes você vai ter que quebrar sua cara para não fazer negócio com quem você não é para fazer negócio? Deus não vai ficar o tempo todo te ensinando. Então, irmão, aprenda com os seus erros e aprenda com o erro dos outros, porque Deus tem novidade de vida para mim e para você, diz o Senhor nas noite. E o último personagem para a gente finalizar, o filho mais velho. Eu queria falar mais sobre ele, mas agora não tem não, porque é muita coisa, como eu disse, dá para escrever um livro. Verso 25 ao 30. E o filho mais velho estava no cama. E quando veio, chegou-se perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando o Luciano, perguntou e disse: o que é isso aí? Está na Bíblia assim, não, tá? O que é aquilo? Mas aí eu estou fazendo uma tradução aqui. Ele disse: que suave é essa que está acontecendo ali? E ele disse: vem que teu irmão, ou teu pai, matou por você vá, porque recebeu o Senhor salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo vai, instável, instar significa insistia com ele. Mas ele respondeu e disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me negar para meus amigos. Vendo, pois, esse teu filho aí, esse teu filho aí, não é meu irmão não, teu filho, que desperdiçou a tua fazenda, não é a nossa fazenda não, é a tua fazenda.
com as meretrizes, fantástico, eu separo. O filho mais velho cumpre o seu dever por ganância e imposição. Ele estava no campo, fazendo o quê, pastor? Trabalhando. Para quê? Ele pensou, o mais novo meteu o pé, saiu de casa, agora a herança é minha. Então eu vou cuidar da minha herança. Ele trabalhava por causa da herança, não por causa do pai. As ações dele eram movidas pela sua ganância, não por amor ao pai. Meu Deus. Quantos crentes estão na igreja trabalhando, fazendo, papapá com papai, daqui para lá e de lá para cá, e vai e volta, assim embaixo, tal, não sei o quê, por posição, por cadeira, e não por amor ao pai. Aí quando vem outro, ele diz assim, a indignação do filho mais velho é que o filho mais novo chegou e o pai não humilhou ele. O pai não pagou geral para ele, sabe? O pai não chegou para ele e disse assim, não, você vai ser trabalhador aqui. Porque o que o filho mais velho queria era que o pai humilhasse o mais novo. Você, não, aqui você não tem direito mais nada, não, vagabundo, vai pra lá. Era isso que ele queria. Ele estava preocupado com a herança, com a posição dele. Eu vou perder minha cadeira. Você quer a cadeira, filho mais velho? O pai poderia dizer para ele, leva a cadeira para casa. Tem gente que ele quer o holofote, ele quer o microfone, ele quer a cadeira, ele vai puxar a posição o tempo todo. Ele não está servindo por amor, mas está servindo por ativismo. Está perdido dentro da casa do pai. Não entendeu o propósito ainda. Porque quando alguém chega e diz assim, isso aí é concorrência, eu vou perder meu lugar. Ô, irmão. O que o pai tem para você, tem para você. Aleluia, glória a Deus. O que o pai tem para mim, tem para mim. O que o pai tem para o irmão, tem para o irmão. Ninguém perde posição no reino. Tem lugar para todo mundo dentro do reino de Deus. O filho mais velho se auto-justifica. Eu estou aqui esse tempo todo fazendo tudo certinho. O filho mais velho precifica o amor do pai. E o senhor não me deu nem um cabrito. Aí vem esse teu filho. O filho mais velho é aquele que ama quem o pai não ama. Ele não ama aquele que o pai está amando. Ele não entende a visão do pai. O filho mais velho é aquele que tem um senso de justiça próprio. Ele não perdoa quem o pai perdoou. Ele não tem comunhão com quem o pai tem comunhão. Meu filho mais velho. Tem um monte na igreja. Aqui não tem não. Graças a Deus. Mas tem um monte por aí. Que não pode ver alguém voltando, alguém se arrependendo e assim, vamos ver agora quem vai conseguir com ele. Vamos escorraçar ele primeiro. Vamos pisar nele primeiro para depois, então. Peraí, meu irmão. Eu tô aqui esse tempo todo, não ganhei nem um cabrito. Eu vou dizer para você por que esse filho estava perdido, que eu vou responder para ele. Meu filho, tu sempre estás comigo. E todas as minhas coisas são tuas. Você sempre está aqui. E eu sempre estou com você. Tudo que eu tenho, já recebo. É como se o pai estivesse dizendo assim, você não sabe, você não entendeu quem você é, eu vou te explicar. Você é meu filho também. Tudo que eu tenho é seu, eu tenho uma herança para você. Você não precisa pedir um cabrito, já é seu, é só uma mão. Você não precisa pedir, irmão, aprenda a conquistar aquilo que Deus já liberou para você no mundo espiritual. Senhor, eu sou teu filho e eu quero a minha herança. Libera a minha herança, libera a minha bênção. Não tem cabrito para você que não tem boi, tem vaca, tem cabrito, tem bezerro, cevado. Tudo que o pai tem é tudo seu. Você tem direito à herança que o pai tem. É
é tudo seu. Desfruta daquilo que Deus já te deu. Olha a nossa é tudo seu, é tudo meu. Porque nós estamos aqui e tudo que o Pai tem não é dele, é nosso. Toma posse daquilo que é seu. Em nome de Jesus, e conquista aquilo que Deus quer te dar. Fica você se fazendo de coitadinho, não. Pai já te deu, já é seu. Conquista, toma posse. Eu recebo, Jesus, a minha herança. Eu tomo posse da minha bênção. Eu tomo posse daquilo que o Senhor me dividiu comigo. Porque tudo que o Pai tem já é seu. Então, tenha ciência que você tem uma herança. Você é filho. Você não é bastardo. Você não é trabalhador. Você é filho. Você tem direito. Você tem acesso ao Pai, você tem afeto do Pai, carinho do Pai. Então, meu irmão, é só desfrutar dessa mesa que está para você que esta noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tudo que eu tenho já é seu. Aleluia. Mas o teu irmão, tem misericórdia do teu irmão. Tem misericórdia do teu irmão. Feche teus olhos, baixa por cabeça. Eu quero fazer uma reflexão com você nesta noite. Tenha misericórdia dos teus irmãos. Teus irmãos erram, mas são os teus irmãos. A coisa mais difícil que tem na igreja, irmãos, é a gente aprender a conviver uns com os outros. Só que tem um porém, se a gente não aprender, a gente não chega no céu. Porque eu tenho erro, você também tem. Eu tenho falha, você também tem. Eu faço coisa errada, não, você também faz. Não adianta dizer assim, não, eu sou o certo. O pai não deu razão para aquele filho mais velho. Você é o certo, né, meu filho? Não. O pai só falou assim, tudo que eu tenho já é seu. Mas esse que errou, continua sendo teu irmão. Tem misericórdia do teu irmão. Aprenda a conviver com ele. Tenha paciência com ele. Ame ele, perdoe ele. Para você poder entrar na festa que está sendo feita na casa do Pai. Aleluia. Senhor, aqui está a tua igreja nesta noite. Estamos sendo ministrados pela tua palavra. E eu sei, Senhor, que é muito difícil nós convivermos com os nossos erros, muito mais com erros dos nossos irmãos. Mas eu quero declarar nesta noite para todos que estão ouvindo, estão participando, estão recebendo essa oração, que a tua graça enche o coração deles de amor. Senhor, nos enche de amor para que nós venhamos perdoar quem o Senhor já perdoou. Amar quem o Senhor já amou. Ter comunhão com quem o Senhor tem comunhão. Quebra o coração duro que está dentro de nós. Nos dá um coração de carne mais uma vez. Abra nossa mente para que possamos aplicar esta palavra, tomar as decisões certas, participar da herança. Quanta coisa boa o Senhor falou conosco hoje. E pela tua graça eu quero declarar e ministrar sobre a tua igreja. As heranças que estavam bloqueadas no mundo espiritual sejam desbloqueadas. As bênçãos que estavam retidas sejam enviadas dos altos céus para essas famílias, essas casas. Aquilo que estava tentando impedir a felicidade, que caia por terra nessa noite, que haja abundância de paz nos lares, que haja prosperidade nas famílias, que haja bênção, Senhor, sobre os ministérios, sobre os lares, que haja paz, Senhor, no casamento, que haja harmonia na família, que haja graça sobre cada um dos teus filhos. Eu ministro nessa noite debaixo do poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diga, eu tomo posse da minha herança. Eu participo daquilo que o Pai tem para mim. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.